de acordo com a Bíblia, de acordo com a visão cristã. Para falar um pouco com a gente e responder as perguntas de hoje, recebo ele que é bacharel em teologia e pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz, pastor Sérgio da Costa. Pastor Sérgio, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, André, mas é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, com a única finalidade de exaltar o nome do Senhor. Eu não sei se vai dar para responder todas as perguntas, não. Qualquer coisa. Nunca dá. Eu passo para os universitários. Tem uns universitários aí. Já estou formado já. Vamos ver quem está na universidade aqui, pastor. Bem-vindo ao Antenados. Também recebo. Horrível aqui agora. Se as pessoas não perceberam, eu cheguei aqui um pouquinho mais atrasado, mas quando eu cheguei aqui já vi alguém cometendo pecado aqui. Jesus. Você. Eu? Você. Porque está com a barba crescendo. Jesus certo? Cristo. E hoje estou apresentando Antenados. Veja, eu estou aqui para a gente polemizar, eu estou levantando essa polêmica, né? A barba, né? E eu participei de uns 2 ou 3 meses atrás de uma convenção em que alguém estava sendo apresentado e estava barbado, e aí foi uma polêmica terrível e a pessoa deixou de ser credenciado porque alguém tinha esquecido que lá no Estatuto da Convenção falava que não podia usar barba o pastor. E alguém esqueceu, porque o tempo passou e alguém esqueceu, e naquela hora alguém se levantou e disse, mas aí foi uma polêmica, foi uma coisa assim, aqui perto. Há 2 meses atrás. Exatamente, não é 2 anos, 2 meses atrás, certo? Então, eu estou aqui começando aqui com a polêmica para a gente entrar no assunto. Parece uma coisa antiga, mas é uma coisa muito atual. Porque, na verdade, nós temos que tratar, aí você já colocou bem, a diferença entre costume, né? E doutrina, vamos dizer assim, né? Ou coisa bíblica, porque costume ele vai mudando, e aí muita gente hoje confunde costume com coisa da Bíblia espiritual. Aí tem essa confusão danada que a gente está falando aqui, e aí vamos ter uma encrenca danada sobre isso, né? Mas também agora já mudou muita coisa, porque já encontramos pastores com barba, sem problema algum. E outra coisa até também, apresentadores. O pecado ele se divide em 2 partes, né? Pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Então existe pecadinho e pecadão. Não, existe pecado que não é para a morte. Por exemplo, glutonaria. Glutonaria é pecado. Alguém exclui alguma pessoa gorda na sua igreja que come muito? Não. Não dar dízimo é pecado. Alguém exclui uma pessoa porque não deu o dízimo? Forte. Não. Entendeu? Porque não, é um pecado que não é para a morte. E o pecado é transgressão da lei de Deus. Crime é transgressão da lei civil. No caso aí o doutor Rubio aqui vai falar bastante a respeito de crime aqui, porque ele é advogado, né? Então, mas o pecado é transgressão da lei de Deus. Mas muita coisa já mudou. Muita coisa em um país, entendeu? É pecado. Passou por outro país, não é mais pecado, porque a nossa tradição também muda muito. O Islã usa véu, a ósculo santo. Mas deixa eu trazer para cá, que eu achei interessante essa questão geográfica. Vamos entrar um pouco na questão geográfica, porque foi interessante que você falou, olha, em alguns países uma coisa é pecado, outra não é pecado. Estamos falando de errado, é contra os parâmetros sociais, ou é pecado mesmo, Deus encara como pecado. Por exemplo, a gente pode falar atrás, mas existe isso em estatuto de igreja, não pode barba, alguma coisa. Se alguém estiver usando barba, você acha que o pecado é a barba ou é a desobediência ou rebeldia aos parâmetros da igreja? Que é uma coisa para levantar, porque a pessoa, não, porque a Bíblia não diz que é pecado, não sei o quê, e o cara vai contra. Só que existem parâmetros numa igreja, numa liderança, e quando você quebra esses parâmetros, você está pecando. Mas não é o pecado da barba, é o pecado da rebeldia e da desobediência. Porque assim, que é uma coisa interessante, bebida na igreja brasileira é pecado? Vamos lá, a grande maioria é pecado. Na igreja europeia, mesma igreja, mesma denominação, eu não estou mudando de religião, a mesma, é pecado? Não é pecado. Então logo eu penso o seguinte, quer dizer que existe coisas que são pecado no Brasil que fora não é pecado? E vice-versa? Porque elas têm o costume de tomar vinho. Mas a minha pergunta é pecado? Existe, olha só, pecado. Toda comunidade tem regras, né? Tem regras, né? Isso em tudo quanto é lugar, a igreja não é diferente. E quando você, por exemplo, vestido no Brasil é vestimenta de mulher. Então, o homem que se veste como mulher, ele está pecando, porque ele está atacando moralmente os princípios cristãos que diz que homem tem que ser homem e mulher tem que ter comportamento de mulher. Isso é um ataque indireto a um princípio. Pô. Um homem que usa sutiã, ele não está usando vestimenta de homem, por exemplo. Ele está usando vestimenta de mulher, vestido também. Na Escócia, pode-se usar saia, porque lá é hábito e saia é roupa de
de homem também, na Escócia, não é? Lá na Escócia. Então o parâmetro, na Coreia também, então o parâmetro usado é o parâmetro Social. comportamental e social e baseado em princípios. A Bíblia não tem um rol exaustivo do que seja pecado igual à lei do homem. A lei penal, por exemplo, tudo aquilo que a lei penal diz que é crime, é crime. Se a lei penal não diz que é crime, não é crime. Isso parece redundância o que eu estou falando. Aliás, só retificando, né? Eu sou formado em Direito e fiz prova para a OAB. E a OAB não me dá a carteira, meus telespectadores. Não dá. Viola meus direitos. Pecado. Advogado do Pecado. Brasil, Que pecado. Isso é a consciência daquele grupo social que era igreja. Quando esses costumes mudaram de alguma maneira, aí as pessoas começaram a entender que não tinha mais sentido, que aquilo deixou de ser indecente. E aí as lideranças começaram a liberar, e umas, até hoje, não liberam por conta desse conceito. Então, quer dizer, a Bíblia diz, se o coração não nos condena, maior é Deus. Quer dizer, agora, se o coração condena, meu amigo, não vai ser eu que vou dizer para a pessoa que é pecado, não. Ela tem que saber com relação a isso. E, olha, Doutor Rubio, é sensível. Deixa eu só explicar aqui por que muda a lei de Deus. Alguém profetizou para Abraão dizendo, você está em adultério porque está com 2 mulheres? Não. Alguém profetizou para Jacó? Ele estava com um monte de mulher? Não. Depois Moisés nasceu, recebeu os 10 mandamentos, aí Deus foi consertando as coisas. Aí lá em Jesus Cristo, aí Jesus consertou mais ainda as coisas, mostrando que a mulher samaritana tinha 5 maridos, o que ela não tinha já era da mulher do vizinho. Poligamia não era, mas aí passou a o ser Senhor pecado. foi consertando as coisas, entendeu? E hoje em dia vai mudar muita coisa, até na lei de Deus, porque nós estamos vendo uma forte mudança que vem por aí. Deixa eu levantar uma pergunta e vou trazer o pastor Moisés. Pastor Moisés a ouvir, mas é interessante isso, porque é sensível a gente ouvir, pastor Sérgio. Sobre E isso. aí, André, as pessoas criaram os costumes, criando pecados que não tem nada a ver com Bíblia. Pecado cortar a barba, é pecado usar calça comprida, é pecado cortar o cabelo, pintar o cabelo. Começaram a criar pecados dizendo que é de Deus. E agora, quando descobriram que isso não tem nada a ver com Deus, aí querem botar a culpa em alguém. Pastor, só me Certo. permite, Santinho, só pegar uma carona aqui no seu bonde. Preste atenção. A palavra de Deus diz que pecado é um só, mas tem que saber contra quem nós estamos pecando. Se é contra Deus ou contra o estatuto de uma igreja. Ou contra os homens. Ou contra os homens, também tem isso. E também muda. Pecado, Deus tinha uma lei que até hoje não muda. E Jesus estipulou e colocou vontade permissiva de Deus. Não era adultério para todo mundo. Os reis tinham muitas mulheres, não era adultério para ele. Para os homens também que era crente, não era adultério não. Pegaram a mulher em adultério, jogaram lá no chão, vamos pedrejar ela. Aí Jesus falou, cadê o homem que estava com ela? Sumiu. Aí Jesus começou a escrever no chão. Um dia um pastor me falou, pastor, o que ele estava escrevendo lá no chão? Jesus estava escrevendo, o pessoal lia e largava a pedra e ia embora. Jesus estava escrevendo o pecado deles. Ele estava cada um lendo o seu próprio pecado. Lia e ia embora. E largava a pedra. Porque hoje em dia é assim também. Vai mudando de acordo com o tempo. Deus vai apertando mais ou diminuindo mais. Rápida. Não, eu acho que todo mundo falou um pouquinho. Eu vou para a ligação da Damares do Espírito Santo, depois eu quero voltar, porque eu acho que a gente planou e o pessoal entendeu, mas eu vou querer fazer uma pergunta que eu não sei se a gente tem como responder sim ou não, mas eu vou tentar que vocês respondam sim ou não, tá? A Damares do Espírito Santo está na linha. Tudo bem, Damares? Oi, irmão, paz do céu. Eu sempre... Diga, minha irmã. eu sou uma missionária aqui no Espírito Santo. Maravilha. Eu queria saber, se não der para os irmãos responder agora, pode ser um debate. Onde estava Daniel quando os 3 foram para a fornalha, se os 3 estavam sempre juntos subindo ao rei? Tá bom, meu irmão. Só tem como responder em 10 segundos isso aí? O Daniel não estava na província onde estava o Mesaque, Sadraque e Abidnego. Ele não estava na província. Acho que é Suzã, a província que os 3 estavam. E o Daniel não, estava lá no reinado. Uma distância muito grande. Ponto. Tá respondido, tá bom, minha irmã? Eu só quero voltar para o sim ou não, para a gente ser bem rápido, que é o seguinte. Nós falamos dos conceitos, a mudança de homem, mas a minha pergunta é a seguinte. Vamos lá. Existe lá no estatuto que não pode fazer a barba. E às vezes cai até em desuso isso. E as pessoas, enfim, mudou. Mas há 20 anos atrás era uma coisa que a pessoa estava muito na sua consciência. Uma pessoa falava, poxa, a igreja é contra, mas eu vou fazer. Não, mas a igreja é contra, mas eu vou lá e vou fazer a barba. E ela lá e ela fazia a barba.
com a consciência que era errado, talvez com alguma coisa dentro dela incomodando. A minha pergunta é, o ato de fazer a barba não foi pecado, eu também acredito, mas o ato dela saber que a igreja é contra, a sociedade é contra, e ela fazer, e ela sentir que estava fazendo contra a igreja, isso é um pecado? Paulo fala um pouquinho sobre isso. O julgo. Paulo Ela sentiu um julgo. fala um pouquinho sobre isso, né? Ele diz aqui, tudo que você faz que condena contra o teu irmão, evite fazer. Certo? Então Paulo já dá essa resposta. Quando ele diz, olha, se teu irmão não pode comer certas coisas, então Paulo, aí é um problema, porque quando a pessoa passa a fazer um tipo de coisa desse tipo, quer dizer, faz a propósito, ele está criando uma confusão no meio da igreja, ele está fazendo bem para a igreja, nem para Deus, nem para as pessoas que estão perto. Fazer a barba, é o da rebeldia, é o coração. A maneira como ele está se conduzindo, isso aí sim se torna alguma coisa... Eu já vejo por outro lado. Olha bem, em questão a igreja escandalizar o pastor ou alguém, eu creio, a conversão de cada um é individual. Perfeito. Se eu tenho a minha vida em Cristo, se eu estou certo com o Senhor, e eu sei daquilo que está no meu coração, o que eu deveria fazer? Sair da denominação, sair debaixo do jugo que estão me colocando e me colocar livre, porque Jesus me livrou da lei do pecado. Então, nós estamos na nova aliança, entendeu? Nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Por que precisamos ficarmos debaixo de um tacão, de um jugo? Então, eu creio, as pessoas, elas gostam de jugo. Se um líder começa a colocar jugo, ela fica subjugada ali. E às vezes obedecem mais a um homem que está debaixo da lei do que propriamente Deus. Agora, pastor, a pessoa que for na igreja vai sentir um jugo e um peso. Não tem como, porque ela vai ser confrontada. Se é da barba ou se é do pecado dela. Então, assim, quando a gente fala assim, mude de igreja, às vezes mesmo... E eu acho que todo mundo passa por isso um momento. Poxa, eu não concordo com isso, acho que é uso e costume, mas eu amo tanto meu pastor a igreja, que eu... posso negar isso não seja para mim. Eu uso calça comprida mesmo para ir para a igreja, porque isso não vai mudar. Dia a dia. Claro que, se é uma coisa exacerbada, aí, segundo vê, mas no dia a dia da empresa da gente, na família da nós gente... Nós temos isso. Eu concordo com isso. A pessoa pega a carta de mudança, vai para outra igreja, o diabo sai de dentro da carta, continua a mesma situação. Eita Deus! O diabo está na carta de mudança do irmão. Pela madrugada. Vamos para um rápido break, pastor, que já acabou. E no próximo, vamos mudar de assunto. Tem muita pergunta. 2 blocos com uma pergunta. Eu falei que é duro a gente fazer um programa aqui, tema livre, tá bom? Terceiro bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil. Você que está antenado com a gente, hoje é sexta-feira. Não é um tema só, não. Nós vamos para o próximo tema agora, nesse terceiro bloco. Você pode participar conosco. Muita gente na internet já está mandando perguntas, questionamentos, concordando, discordando. Está muito bom o debate hoje. Eu vou querer levantar um assunto até um pouco mais light, mas dá vontade um pouco de rir. É uma notícia, deixa eu abrir aqui no site gospelhoje.com.br, se puder, está mostrando na sua tela. E essa notícia, para quem entrar, está escrito o seguinte: lei reserva vagas de carro para pastor, e quem for estacionar nelas levará multa. Então, se é uma igreja no centro e tudo, perto de uma igreja, estou falando em ruas públicas, tá? E a pessoa estaciona, vai ter um do pastor lá para facilitar a chegada no culto, a acessibilidade. E quem estacionar nelas está passível a levar uma multa, se você não for um pastor. Deixa eu ver onde é que é, eu vou ler aqui durante para a gente. Aqui eu estou falando, promulgou a lei, em Ipatinga, em Minas Gerais. Eu não vou me ater a isso aqui, que eu até ri assim, falei, poxa, pastor, mas o que vocês acham de prerrogativas para pastores? Na lei, porque a igreja, se a igreja tem um terreno e quer fazer a vaga do pastor perto da entrada da igreja, eu não tenho problema, acho que até deve às vezes, porque lota, o pastor está visitando alguma família, quem chegar em cima do culto, ele tem que ter um lugar, uma acessibilidade rápida para chegar no culto, se estiver chovendo, tudo. Porém, isso aqui eu estou falando na rua, é público, uma lei onde quem estacionar naquela vaga aos domingos, no horário limitado ali, pode até levar multa. André, eu acho que eu me sinto assim, eu confesso para vocês, eu me sinto envergonhado, sabe? Quando eu vejo uma situação dessa aí, porque a Bíblia diz que nós, como pastores, estamos aqui para servir, não para ser servido. E quando a gente vê uma situação dessa, sabe, eu fico assim, envergonhado, enojado, de ver algum pastor que toma uma posição, porque quando ele faz isso, porque ele se acha o semideus, né? É porque ele tem poder, ele consegue influenciar a política. Uma pessoa dessa tem influência política, um poderzão. Eu não vou nem... O pastor pode até estar assistindo a gente, ele tem até o direito dele de fazer o que quer. Pastor. Deixa eu ler aqui, deixa eu ler aqui. Agora, a gente, eu pessoalmente, mesmo que eu fosse pastor, eu espero que isso seja gravado e um dia
possa ser cobrado, que mesmo que a gente chegue a ter pastor de uma grande igreja, que isso não aconteça. Porque se isso acontecer, está demonstrando que ele está sendo diferente dos outros. Deixa eu ler isso só para basear o pessoal que está em casa. A prefeita, e tem que falar os nomes, porque, enfim, foi promulgada a lei. A prefeita de Patinga, Minas Gerais, Cecília Ferramenta, do PT, promulgou a lei, e está o número da lei 3.238, que reserva vagas nas ruas frontais e laterais das igrejas para os pastores estacionarem seus veículos. Aí está aqui, o Werley, conhecido como Lei do Trânsito, presidente da Câmara e autor do projeto, diz que a lei vale para líderes religiosos de todas as crenças. E ali, só para a gente finalizar, a lei disse que a sua lei não prejudicará a população, porque a reserva de vagas só vale das 18 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, e das 13 às 22 aos sábados e das 8 às 22 aos domingos. Porém, quem ocupar as vagas dos pastores que não é pastor será multado. Olha só, isso aí é uma situação que ela colocou de acordo com a necessidade do bairro dela, entendeu? A Câmara de Vereadores eu acho também que os E Patinga é uma cidade grande. eu acho também que não. deveria haver também um cuidado para o pastor devia ter, vamos dizer assim, plano de saúde, enfim, desculpa Mas, falar uma coisa eu aqui, concordo com o André. senhor, pastor, mas isso André. aqui é aquilo que eu falei, tem um terreno que é da igreja e quer fazer uma vaga ali, eu não discordo. Isso aqui é uma lei pública. Cadê Via pública, o cara Não, vai levar não, multa. entendi, Pastor, mas então, se nós vamos reclamar da igreja católica... eu entendi, mas somos a um pessoa- país laico, como é que Se Agora, você falando, frequentar uma greve entrar dessa nessa aí, e uma igreja onde está diante de um congestionamento e na hora o pastor não pode nem encostar diante da igreja, para a situação dela, daquele local, às vezes é bom. Pastor, entendeu? não, eu concordo, pastor, mas, O pastor falou A aqui... situação daquela... Eu quero falar nisso. O pastor falou aqui nós viemos para servir. Mas viemos para servir, lógico, eu concordo plenamente. Mas também o pastor ele tem que andar a pé para servir, ele tem que andar de bicicleta, ele tem que colocar o seu carro em qualquer lugar. Se é uma lei que dá direito ao pastor e alguém buscou isso para abençoar um líder, isso não é nada demais. Aí que vem a nosso favor a bênção ao pastor, aí jogamos fora. É por isso que a Igreja Católica, ela tem as suas ONGs, entendeu? Enquanto a Igreja Evangélica, ela não está por dentro dos seus direitos. Que alguém disse que lá em Brasília, Mas no direito de governo vaga, federal, pastor? estadual, existem coisas para investir em drogados, que a igreja pode abraçar isso, mas não fazem projetos para ter esse dinheiro. Então, por isso que os padres, eles têm os seus estacionamentos exclusivos no centro da cidade. Conventos. Os conventos, o Papa, as melhores praças estão lá, as igrejas católicas. Nós vemos também que o Papa veio no Brasil e fez o estardalhaço todo, enquanto os líderes evangélicos têm que olhar como pobrezinho, coitados que não têm direito. Lógico, Chega no eu tô de local, acordo pastor. E parabenizo esse vereador. Outra coisa também, chega no local para pregar, você abandona o carro na rua, na escuridão, quando volta para pegar o carro, cadê o carro? Mas o membro também, já pastor. era. Então, calma aí, Não, dá só seu rapidinho, só carro. para você entender. Coloquei, gente, isso que eu gosto do antenado. Eu gosto disso do antenado. Nós temos 2 pastores a favor. Eu até brinquei, eu pensei que os pastores fossem tanto quanto. Temos 2 pastores a favor. Pastor Moisés é contra, não sei quanto é o pastor Rubens. E é isso. Eu respeito a opinião de vocês. Outra coisa Estou também. colocando pro debate quero isso minha aí. vaga. Peraí, outra coisa também, eu quero a minha, outra coisa. Mas já pensou, sua filha vai lá, estaciona e pega uma multa? Lá na igreja aí é tem feio o minha vaga. negócio. Se alguém bota na minha vaga, eu mando tirar. Outra coisa mas não é também, público, outra coisa né? É da importante. igreja. Pastor Samuel Câmara, né? porque Ele eu- não tem vaga, não, Não, tá? Só deixar pastor claro isso Samuel aí. Câmara, Ele não tem vaga exclusiva, ele não. está com uma proposta boa. Tá entendendo? Seja ADB para todos. Um homem popular, lá em Brasília, pelo menos, todo mundo gosta do pastor Samuel. Mas, pastor, ele abraça todo mundo, Sérgio, conversa com todo mundo. Eu acho que na plataforma dele, se colocar vaga preferencial para pastor, não vai passar, não. Eu acho que Olha só. Vamos, pastor Rubens, ali. Mais uma vez, sempre quando a gente fala de evangélicos no Brasil, hoje parece que estamos num tempo um pouco confortável, onde há crescimento, e algumas pessoas dizem que a igreja evangélica às vezes até persegue minorias e povos, só que eu sou totalmente contra. Site Gospel hoje também noticiou isso pra gente. Olha que interessante, guerra mundial contra os cristãos. 11 cristãos são mortos a cada hora por causa da sua fé em Cristo, no mundo. Antenados na Geral tem 1 hora de duração. 11 cristãos morreram durante o Antenados na Geral porque professaram a sua fé a Cristo. Somos perseguidos sim ainda. Talvez o nosso crescimento esteja ligado a esta perseguição no mundo inteiro. No Brasil nós somos perseguidos sim. Não em Patinga, que dá para estacionar o carro lá perto. Mas onde não dá.
Então, assim, eu queria que a gente comentasse um pouco, porque parece que a gente entra numa zona de conforto, mas o mundo está clamando. Muitas pessoas hoje morrem pelo nome de Jesus. André, quando se tem um confronto, por isso que eu digo a alguns pastores, que eu não vou julgar aqui, tem que sair de trás da mesa para andar pelo meio da rua evangelizando. Eu, por exemplo, evangelizo em lugares muito difíceis, lugares perigosos. Quando se há um confronto com o inimigo que está na vida daquela pessoa, há realmente um perigo de tudo. Você corre risco de vida na hora que prega. A minha esposa, onde eu vou, inclusive ela está ali, né? A minha esposa, ela sabe, quando a gente vai pregar na comunidade do Antares, né? Eu beijo a minha esposa, porque eu não sei se é o último beijo que eu vou dar. Eu vou lá, prego a palavra de Deus, evangelizo. Aí quando eu volto, às vezes eu fico pensando, será que eu vou chegar em casa vivo? Entendeu? Então nós corremos risco de vida assim aqui no Brasil, por causa de locais perigosos. Eu sei que tem muitos pastores aí que estão me escutando, que prega em comunidade, que arrisca a sua vida. Deus está olhando para você, o galardão é muito grande. Hoje em dia tem muita gente procurando púlpito. Um dia eu perguntei numa igreja grande que eu estava pregando, perguntei se microfone batiza com o Espírito Santo. Aí o pessoal, que é isso, pastor? Não, estou perguntando se microfone batiza com o Espírito Santo. Que tem gente que só é cristão, que quer pregar com o microfone na mão. Quando sai na rua, não sabe evangelizar, não sabe pregar para uma pessoa dentro de um ônibus, no seu serviço, tem medo de perder o emprego. Mas eu vi na Bíblia que pessoas perderam empregão, como Neemias, né? Para poder divulgar o evangelho, levantar os muros, né? Pessoas que foram edificadas através do poder da palavra, de uma pessoa simples e humilde, porque o evangelho é simples. O evangelho é coisa simples. André, eu acompanhei esse noticiário aí, e na verdade é uma notícia que a gente pensa que não. Eu trabalhei na África durante quase 5 anos, África do Sul, Moçambique, aquela era ali, e uma coisa que a gente percebia, e a igreja não percebeu, não tem percebido, que hoje, por exemplo, a briga aí é exatamente o seguinte: são os muçulmanos contra os cristãos. Essa é a luta, certo? É a luta. Os muçulmanos conquistando espaços, eles tiveram o objetivo de até o 2020 conquistar pelo menos 60% da África, estão conseguindo. O cristianismo está ali, mas eles entram muito sutilmente. O alfabeto, o português e às vezes o dialeto que tem lá. E aquela criança, eu estou falando, gente, de coisa de 20 anos, 15 anos. O que é? Você está pegando uma criança de 5 anos e está levando aquela criança até 12 anos, ensinando para ela o islamismo. E eles estão ganhando espaço na África desse jeito. Baratinho, barato. Só pastor, olha só, eu acredito. E a criança cresce Quando Jesus chegou, houve uma preparação de Deus aqui na terra. Os romanos saíram invadindo todos aqueles países. Então Jesus pode circular. Daqui para lá era romano. Entrava para Samaria era romano. Ia para outro estado romano. Então a mesma coisa agora. O mundo está se preparando para a volta de Jesus. E o que vai invadir todos os países do mundo, até os muçulmanos, chama-se democracia. O que vai acontecer é que muitos pastores vão sair por detrás dos púlpitos para divulgar o evangelho. E vai vir perseguição. Porque o pessoal só quer ficar pregando. 11 cristãos mortos por cada hora. Já tem perseguição. Só um minutinho. O pessoal queria ficar pregando ali em Jerusalém, mas Jesus falou, começar em Jerusalém. Aí o que Deus fez para espalhar o evangelho pelo mundo? Deixou a perseguição entrar em Jerusalém, aí o evangelho se espalhou. André, olha só, uma democracia onde a maioria é muçulmana vai prevalecer os princípios muçulmanos. O que eu tenho visto, e Deus tem me dado essa oportunidade... É a vontade do povo. Exatamente, então, a maioria. O que acontece? Eu tenho alguns países que eu tenho viajado profissionalmente, a gente chega lá na China, na Índia, países do Oriente Médio, Palestina, não fui nem profissional, fui a passeio mesmo. Aí chega lá... O que Deus precisa de nós? Porque não adianta. Você só consegue acessar pessoas, executivos, autoridades, se você for igual. Então o jovem, a juventude, primeiro, estuda inglês. Tem que saber falar inglês, porque na China você se comunica em inglês, na Índia, nos países da África, a maioria dos países fala inglês. E 2, estudar.
E estudar, tu tem que ser craque. A Bíblia diz, vai lá Daniel capítulo 1, versículo 4, quem era Daniel e os 3 que foram para a fornalha. Ser craque, ser muito bom. Sabe por quê? Porque as empresas vão te promover, os governos vão te promover, porque gente boa qualquer um quer, gente do mundo inteiro vai querer você. Aí você vai lá e prega o evangelho, fala de Jesus. É uma forma de você pregar, indo, às vezes sem ser custo da própria igreja, custo seu, ou então custo profissional. E já fica então, também... A igreja, aqui no Brasil, nós temos programas de televisão como temos esse, temos uma série de coisas que dá pra gente compartilhar informações rápidas e a mensagem rápida. Lá na China, você pergunta, você conhece Jesus? A pessoa, não. E Buda, eu conheço. Nos países do Oriente Médio, você conhece Jesus? O cara te olha. E Buda? Ah, não, Buda não, é Maomé. Ah, sim. Na Rússia, eu virei para me deram um tradutor do russo para o português, numa palestra que eu fui dar lá. Aí o pessoal perguntou, eu falei para ele, conhece Jesus? Conheço Jesus, Confúcio, Buda, esses caras eram brilhantes. Eu falei, não, mas Jesus é diferente. Ensinaram diferente para eles. Então você tem que estar preparado para ir lá, às vezes como executivo, como membro como do missionário, governo, e pregar o evangelho. Porque a igreja prepara espiritualmente e você tem que se preparar formalmente. Perfeito. Silas Malafaia está construindo no centro de Cabo Sul um monumento, está gastando milhões ali. Ele comprou a garagem dos ônibus. Mas ali. também investe em missões. Agora, não, vamos Investe. dizer, Investe. mas o Brasil já está cheio de igrejas. Precisa os pastores preparar homens e mulheres e enviar para a África, mas com dinheiro, não é para passar fome na África. Perfeito. Com dinheiro para abrir colégios como estão fazendo os muçulmanos. Enquanto a igreja ela não investe, o diabo, o inferno está investindo. Porque Jesus disse lá em Atos Apóstolos, o Senhor disse, para que nós sejamos testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Eu concordo com o pastor e tem mais uma coisa. Como testemunhar, amados? Perfeito. Se não há quem envia. Perfeito, E sabia disso aí? Como eu pregarei? Como pregarão? Vamos além. Eu concordo com o pastor. Olha bem. Virão, se não alguém não for. Eu concordo com o pastor e tem mais ainda vou dizer mais ainda. Cada rua onde você passar tem 5, 10 igrejas evangélicas e uma católica lá não sei aonde. Até a Globo, outras emissoras estão percebendo que o número de evangélicos já até ultrapassou os católicos, porque os evangélicos são firme e fiel. O católico vai uma vez por ano na igreja. Ainda não, mas ultrapassou pastor Moisés. Deixa eu ver aqui, ó. Temos um minuto só. Eu estou falando de África. E hoje, os muçulmanos eles estão entrando na Europa. Eles têm uma central na França, por exemplo, um dos grandes líderes econômicos de Portugal é muçulmano, até 2 anos atrás. Então, nós aí temos que começar a preparar pessoas para ir para a Europa. Aí a gente tem que ter esse cuidado. Enquanto na África, a gente tem uma certa... tem que estudar a língua do país. Missões, agora para a Europa, tem que ser já cabeça. não vou conseguir... Não é só isso. Nós vamos precisar preparar pessoas. Nós temos vários tipos de missionários. Na África, Daniel, tem total razão. Vamos, tá subindo já, tá Mas a terminando maior o programa. preparação é espiritual, hein? É espiritual. já. André, quem quiser ser Daniel, se prepare como Daniel. Quem quiser ser Exatamente. empregada de Naamã vai ser um evangelista. Pronto. Seja empregado de Naamã. Você escolhe o que você quer.